Se tem uma coisa que parece detalhe, mas vira um pesadelo depois que a obra fica pronta, é a impermeabilização. Muita gente esquece ou resolve economizar nessa etapa, porque não aparece, fica oculta, é uma coisa que fica debaixo da terra, que ela não aparece ali no acabamento, que é uma coisa mais linda, mas aí quando chega a primeira temporada de chuva, aí a dor de cabeça ela vem. Aí aparecem as manchas na parede, mofo, infiltração no teto e aquele reboco ali estufando, a massa corrida saindo, a pintura. E sem falar naquela água que você sabe que está vindo da chuva porque está chovendo, mas parece uma água misteriosa que ninguém sabe de onde que ela está vindo. Já aconteceu isso com você? Eu já vi isso acontecer várias vezes em obras. Mas teve uma situação que aconteceu comigo que ficou marcado. Porque era uma casa que eu estava construindo, eu estava ali no meu segundo, terceiro projeto de execução, eu não tinha a expertise que eu tenho hoje. E era uma obra de médio padrão, uma casa muito bonita, e um cliente, muito gente boa, que a gente ficou até amigo, um cara muito animado ali com a construção dele, e a gente estava ali no pique, acelerado, porque o cliente ele queria passar as festas de final de ano na casa nova dele, com os amigos, com toda a família, então a gente tinha que correr para cumprir o cronograma. E o cliente também queria economizar o máximo. Aí ele me questionou algumas coisas no orçamento, o que daria para a gente cortar, e adivinha onde ele resolveu cortar? A impermeabilização. O pior lugar, o que dá mais problema. E na época eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. E eu aceitei aquilo, até para fazer ali ter uma boa relação com o cliente, ter uma conexão com ele, mas enfim. A obra ficou linda, maravilhosa. Aí o cliente mudou, passou ali final de ano, passou o verão, mas quando chegou as primeiras temporadas de chuva, adivinha? Aí começaram as dores de cabeça. Aí ele me ligou falando que apareceu uma mancha no teto do quarto dele e depois também começou a infiltrar na parede do banheiro, nas costas da parede do banheiro, que é dentro do quarto. Aí o reboco começou a ficar estufado e a pintura dá umas manchas, parecendo que estava ficando desbotada. E aquele cheirão de mofo que estava insuportável e tomando conta de todo o ambiente. Aí nós tivemos que voltar lá e quebrar toda a parede, refazer o reboco, reaplicar a impermeabilização aí de uma forma correta. E ficou um prejuízo enorme, tanto para ele quanto para mim, que eu também ajudei ele a resolver as coisas, porque a hora que a gente foi olhar nas questões técnicas, eu fui na conversa dele e não tinha feito conforme deveria ser feito. A gente rachou ali o prejuízo até para resolver num bom senso. E aquilo me ensinou na marra que impermeabilização não é detalhe, é o essencial para uma construção. Porque uma obra com impermeabilização mal feita, né, cheia de infiltração, é uma obra que hoje a gente enxerga como uma obra condenada e a gente gera aquele critério, fala assim, se a impermeabilização foi mal feita, imagina o restante da casa. Entendeu? Olha para você ver o que eu já passei na minha história de obra. Mas hoje, todas as nossas obras têm projeto de impermeabilização, a gente contrata pessoal específico para isso, manta a fogo, aquecida a fogo. Então a gente leva isso muito criterioso porque aprendeu na prática. Aí é independente se é casa pequena, se é cômodo comercial, se é prédio comercial, independente qual seja, o critério é o mesmo. E eu faço questão de explicar isso para os meus clientes e nenhum deles questiona, porque quando a gente lembra do problema que a gente já teve e mostra isso para o cliente, ele fala, não, jamais eu quero passar por uma situação dessa. Porque quem trabalha com obra sabe que infiltração é muito traiçoeira e no começo parece que é só uma manchinha boba, às vezes é coisa de pintura, mas depois ali o reboco começa a apodrecer, a parede começa a rachar e se bobear traz até problemas estruturais dependendo do grau dessa infiltração. E outra coisa que eu aprendi foi que não dá para você economizar na escolha de produtos. Impermeabilizante também tem os primeira linha, segunda linha, terceira linha, e ou seja, o mais barato nunca vai ser o melhor. Então vale a pena você investir pesado na impermeabilização. Então vamos lá, as impermeabilizações mais importantes: laje, banheiro, os rodapés na parede, as áreas externas e uma coisa muito importante
é usar arrimos de divisa, que se você tiver problema, como é que você vai entrar depois do lado do vizinho para corrigir a impermeabilização do seu arrimo? Então a coisa mais importante para mim é arrimo. E se você está construindo ou está reformando e não está dando atenção para isso, eu vou te falar, se prepara para a dor de cabeça no futuro. Porque depois que a obra estiver pronta e a infiltração aparecer, aí, meu amigo, o custo para você resolver isso é de 3, 4 vezes mais caro do que se você tivesse feito no começo. E sem falar o transtorno que isso gera. E quem lembra aí daquelas casas mais antigas, da avó, do tio, da tia, às vezes até na área rural, se você chegava, as paredes assim, estavam tudo mofada, tudo esfarelando, aquelas bolhas saindo, você passava a mão na parede assim, então estava parecendo que não tinha cimento. Tenho certeza que tem algum parente das antigas que você lembra da casa deles. E por quê? Antigamente o método construtivo era muito arcaico, o pessoal não dava tanta importância. Ah, construiu a casa já está valendo, se der uma infiltraçãozinha aqui, o que é isso? E sendo que hoje, o poder executivo, que a gente tem mais acesso às coisas, e ficou tudo mais fácil para você resolver esses problemões. E às vezes com uma margem pequena de investimento. Então preste muita atenção na impermeabilização da sua obra. Impermeabilização bem feita, obra perfeita. Impermeabilização mal feita, obra condenada. Acredite ou não. E você, já viveu ou viu alguém passando por isso? Eu quero saber a sua experiência. Me conta aqui nos comentários e já deixe seu like, comece a nos seguir e eu te espero no próximo vídeo.